treinamentos, né, que são extracurriculares, né, para essas crianças aprenderem inteligência emocional, educação financeira. A gente vai voltar a cantar o hino nacional na escola pelo menos uma vez por semana, porque realmente está perturbador. Hoje estão distorcendo com linguagem neutra. Hoje a gente tem indícios, né, de erotização de infantil nas escolas. A gente tem partidarização ao invés de explicar política na escola. E podem contar comigo nisso, né? O respeito absoluto à liberdade de expressão de cada um, à vida de cada um. Nós vamos fazer cumprir a lei, né, de fato, exercer o respeito dentro da escola pública. Vou te dar um dado aqui que é assustador. Mais de 70% das pessoas na Europa investem em bolsa de valores, em fundos. Nos Estados Unidos, que é muito avançado, mais de 50% investe. E no Brasil, você sabe o número? 2,8%. Que isso? O esquerdista odeia falar de educação financeira porque o próprio Lula, no comício em São Paulo, falou o seguinte, presta atenção. Se as pessoas ganharem mais de 4 mil por mês, eles param de votar em nós. Então, meu alvo pessoal é ver o PT ter que mudar de país. Não é uma birra com o partido. É uma luta contra o comunismo. Eu quero mudar a mentalidade do nosso povo. Nosso povo não vai cair em ladainha mais de esquerda. Esses caras são mentirosos. Eles sequestram emocionalmente essas pessoas e pelo intestino, inclusive. Então, a minha entrada na política é um ato de caridade com a nossa cidade. Eu quero que pessoas que cuidam da própria saúde, a maioria desses candidatos não cuida da própria saúde, não são esportistas, nunca geraram emprego, nunca nenhum deles pagaram milhões em impostos. Eu pago isso todo ano. Eles não são gerador de renda, de emprego, eles não são gerador de milhões em impostos, eles não cuidam da saúde deles, tudo na vida deles está tudo fora do lugar. Isso aqui pôr eles para ser prefeito da cidade mais poderosa do hemisfério sul, a quarta cidade mais poderosa do mundo, de entre 30 e tantas mil cidades, então não faz sentido. Agora, eu entrei nisso aqui porque eu tenho algo no meu coração. Até 2050, anota isso aí, que isso aí vai fazer parte do seu alvo também como pessoa e cidadão. Até 2050, nós nos tornaremos a nação mais próspera da Terra. Candidato, até falando ainda sobre educação, o senhor deseja incluir no currículo escolar da Rede Municipal de Ensino algumas novidades, de acordo com a demanda de mercado. Eu gostaria de entender que disciplinas são essas, que novidades são essas, se há algum estudo, algum embasamento científico para implementar isso para os adolescentes e também aí para as crianças. A gente vai transformar a Escola de São Paulo numa escola olímpica. O que significa isso? Estuda num período, treina no outro. A criança e a adolescente vai escolher 3 esportes e aquele que ela tiver a maior vocação, ela vai seguir e em competições a gente vai financiar, né? Vai fazer investimentos no seu filho que seguir esse caminho. Qual que é a perspectiva? Até 2030, o governo nosso acaba em 2028. Aí você lembra do número 28 para você votar, senão você não vai ver uma educação diferente. A perspectiva é que 50% dos alunos tenham adesão a programas esportivos, porque o esporte molda caráter. Hoje tem 80 mil pessoas em situação de rua e você não acha esportista na situação de rua. Não tem. É raríssimo um caso desse. O que a gente precisa é porque a pessoa com esporte ela fica em alto rendimento, ela se alimenta melhor, ela não entra em briga, ela aprende a lutar, que é diferente de brigar, né? Muda completamente o comportamento. O que vai mudar também são as tecnologias, ensinar tecnologia. Porque tem uma previsão de nos próximos 15, 20 anos, 300 profissões tradicionais deixarem de existir e a gente tem que treinar as pessoas na nossa cidade para que elas não fiquem sem emprego no futuro. Sobre educação financeira, na Europa, mais de 70% dos europeus investem. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, vergonhosamente, 2,8%. Ou seja, não temos 3% da população investindo. Aí você fala, mas o que é isso? De fato, a maior proposta do nosso governo é mudança de mentalidade. E você imagina, ensinando o seu filho a ter o próprio negócio. Ah, mas ele não quer, não tem problema, mas ele pelo menos sabe. Ensinando o seu filho a investir. Não, ele não quer, mas pelo menos ele sabe. Hoje, o ensino público, a gente gasta 25 bilhões de reais na cidade e a maioria das crianças chegam no final ali, já não são mais crianças, mas no final da adolescência,
quando terminam a carreira escolar, eles não sabem, 90%, não sabem fazer matemática básica. A gente tem um problema muito grave. Aqui no meu gesso, que eu estou recuperando o dedo aqui pela cadeirada que o Datena deu, tem um garoto lá do Morro Doce, ele foi escrever Morro Doce, ele tem 11 anos, e ele não soube escrever Morro Doce. Isso partiu meu coração. Eu estava ontem em Perus, aí o Isaac escreveu aqui, aí o Rian, eu falei para ele, escreve aqui Morro Doce. Ele escreveu MOURRO. Isso porque eu ditei depois do U. Ele foi escrever, ficou sem graça, e eu falei, poxa, mano, um garoto de 11 anos de idade não está conseguindo escrever. Mas, candidato, nessa sua proposta não deveria ter também um programa de capacitação para os professores? Claro. Como é que um professor de matemática também vai ensinar educação financeira? Como é que vocês vão transportar isso para dentro do ambiente escolar? Então, no começo, a gente tem 2 milhões de empreendedores. Nós vamos trazer um trabalho voluntário desses empreendedores para eles ensinarem. Não tem como cobrar empreendedorismo se não está na grade, né? Muito bem a pergunta, muito boa. Então, naquilo que eles ainda não têm na grade deles, a gente vai fazer essa reciclagem, eles vão participar disso junto, nós vamos trazer gente para ensinar na rede pública. Eu tenho rede de escola privada, eu tenho uma vontade de fazer, eu faço isso nas escolas, né, de mandar executivos, de ir lá explicar sobre esses assuntos que são extra. Tem alguns governantes nos Estados Unidos que fazem isso também, visitam bastante a escola. A escola é o lugar onde a gente está treinando o cidadão para o futuro. E, candidato, agora falando de um outro tema também, que a gente infelizmente traz todos os dias no nosso noticiário, que é em relação aos casos de feminicídio. Infelizmente, na capital paulista, nós tivemos um salto de casos de mais de 40%, e até juízas, especialistas no assunto, falando que também isso se deve por conta do enfraquecimento de políticas públicas em relação à violência contra a mulher, em relação ao combate dessas práticas. Na sua gestão, qual vai ser a estratégia a ser usada para combater de fato o feminicídio, para que as mulheres se sintam cada vez mais seguras? É uma inovação, de novo, na gestão pública, a gente implementar um aplicativo, né? Quando uma mulher se sentir ameaçada, ela cadastra ali, além de cadastrar o boletim de ocorrência, cadastrar ali e, claro, né, tem que fechar essa parceria com o governo do estado para que essa pessoa, né, ela seja incluída nesse aplicativo. Chegou perto, né, com distância próxima à mulher, porque a gente descobriu que 70% dos casos, mesmo depois de registrado, a mulher ainda sofre ameaça ou sofre qualquer tipo de violência e acaba morrendo. Mesmo com medida protetiva, Sim, né? É por isso que tem que usar a tecnologia, porque a gente não vai, como Estado, como Prefeitura, Governo ou União, a gente não vai conseguir repelir a pessoa, mas a tecnologia vai. Então, a gente vai implementar isso. Uma segunda coisa que não tem na gestão pública, eu nunca vi, tá? Nós vamos fazer um treinamento com todos os homens da cidade. Eu, na minha vida privada, gosto muito disso, de ensinar homens a respeitar suas mulheres, suas esposas, suas filhas. Inclusive, no meu Instagram tem um vídeo que a minha equipe resgatou de uma pescaria, está lá postado agora, eu tratando sobre isso, né? O Instagram é Pablo Marcal por SP, é meu Instagram reserva. Se você puder entrar, você vai assistir um vídeo onde eu falo disso, né? Da forma que os homens devem tratar as mulheres, tanto suas mães, como sua esposa, sua irmã, sua filha, ou seja, nós precisamos de ter esse respeito e nós vamos, inclusive, tratar desse respeito, porque isso aí é falta de civilidade. Um homem que não respeita a mulher, ele não foi treinado para ser um cidadão. E, lamentavelmente, a gente vê o crescer desse tipo de crime, porque o homem realmente não aprendeu a respeitar e nós vamos ensinar, nós vamos reciclar a mentalidade desses homens nessa cidade. Candidato, falando também sobre segurança pública, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre toda a complexidade que envolve a região da Cracolândia. Tem ali no meio usuários que precisam de acolhimento, há traficantes, onde o crime precisa ser combatido. Gostaria de saber se o senhor tem algum plano aí para, de fato, acolher quem precisa, para combater o crime e o que fazer, de fato, com essa região que cada vez está se pulverizando em outras regiões aqui da capital. Sim, para você que está assistindo, a Secretaria de Assistência para esses assuntos tem 2,6 bilhões de destinação em reais todo ano e 1 bilhão é exclusivamente dedicado para tirar essas pessoas da situação de rua. O que está acontecendo? Cresceu 23% em relação a dezembro do ano passado. Hoje, dados oficiais, tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua, né? Parece a Zumbilândia aqui. O que eles fizeram para amenizar? Saíram esparramando a Cracolândia. E um dos maiores problemas que tem na Cracolândia hoje é o álcool, é a Alcolândia. Tem abrigos,
Tem vagas nos abrigos, mas não tem disposição política. Aí eu quero saber qual que é o interesse, né, de alguém que não quer resolver o problema. Porque primeiro a situação é de rua, depois é de abrigo e depois é de emprego. Tem uma lei aqui em São Paulo que fala sobre destinar 30% da merenda escolar vindo de agricultura familiar. E hoje não é cumprido nem 5%. Qual que é a lógica? Os empregos que as pessoas conseguem entrar rapidamente sem qualificação ou com rápida qualificação é de bares e restaurantes, que é o maior empregador de pessoas que saíram da situação de rua são bares e restaurantes e agricultura familiar. Da gente, de fato, levar essas pessoas. E o que é o empecilho? Eu, inclusive, quiser ver no meu Instagram, entra aí no Instagram, Pablo Marcalvo por SP, eu tenho um momento que eu vou conversar com o morador de rua para levar ele para o abrigo. Até acabo orando com ele ali e dou toda a atenção. E eu falo para ele, né, por que você está na rua? Ele fala, né, que puxou 11 anos de cadeia por homicídio. Ele está lá destruído. Eu falei para ele assim, olha, eu te perdoo como sociedade, dá para recomeçar. E, cara, é bem emocionante, sabe, o vídeo, mexeu muito comigo. Só que aí o Sabará, que já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e foi secretário da prefeitura e do governo do estado, ele tirou dando emprego. Ele falou que o método é o seguinte, chega com um cardápio, fala, ó, o que você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de fazer? Primeiro tem que identificar por que ele foi parar lá. E ele me contou que a média para conseguir convencer uma pessoa para ir para o estágio 2 é 7 intervenções. E aí ele viu eu falando com o cara, falei, não, vou levar ele. Ele falou assim, fica tranquilo, tem gente que leva 20 intervenções, porque a média é 7. Então, você tem que continuar fazendo isso. E aí que está o detalhe. Qual que é a diferencial do nosso governo, você votando no 28? Se tem 80 mil pessoas, nós vamos levantar, porque tem dinheiro para isso. O dinheiro está sendo aplicado errado. Tem ONG chamada A Craco Resiste. A ONG foi criada para dar seringa e cachimbo e fazer com que dê a manutenção desse povo na rua. Ou seja, estão invertendo a lógica das coisas, gastando dinheiro e aumentando o povo na rua. Então virou meio que um mercado dentro do orçamento de São Paulo. O que a gente propõe? Nós vamos colocar 80 mil anjos da guarda. O que é isso? Hoje a Cracolândia é enxergada como um rebanho. Então empurra para cá, empurra para lá, você não tem nome, eu não consigo te achar. Agora com o anjo da guarda a pessoa vai ficar, né, por um período de 90 dias com essa pessoa e depois vai trocar esse anjo, mas vai ter personalização. Se eu trato com personalidade isso, com personalização, melhor dizendo, essa pessoa vai se sentir amada e vai ver que tem alguém todo dia vindo atrás dela, vindo cobrar ela, vamos mudar de vida. Agora, tratar como um rebanho, não, porque a pessoa vira as costas e ninguém sabe quem ela é mais, onde ela está. Segundo o caso que eu peguei lá e eu conversei, a pessoa é de Moçambique. E eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Cadê sua família? Ele está em Moçambique. Ele mas eu perdi meu passaporte. Ou seja, se tiver um anjo da guarda ali, uma pessoa que vai ficar empenhada por 90 dias em cuidar, você acha que não dá para tirar o passaporte, conseguir fundos para mandar essa pessoa de volta? Mas esse anjo da guarda, ele vai ter que se cadastrar, passar por uma capacitação? Sim. Vai ser selecionado pela própria prefeitura? Prefeitura. Como é que vai funcionar esse monitoramento? Pode usar as ONGs, tem muita ONG querendo ajudar. Hoje, o ideal é as doações e questão de comidas fica no abrigo. Só que aí as pessoas não estão querendo ir para o abrigo, aí fica tudo na rua, né? As pessoas jogadas numa situação. Eu não vou ficar acomodado nem um dia como prefeito dessa cidade. Eu proponho resolver isso dentro desse mandato.